Pessoal, vamos ler aqui uma palavra que vai te ajudar bastante. Esta palavra, ela vai te colocar em um nível de entendimento que você vai ver que as coisas não acontecem por acaso, acontecem porque nós buscamos. Por isso a Bíblia diz: aquele que pede, recebe; aquele que busca, encontra. Irmão, não desista. Se você está buscando e ainda não encontrou, continue buscando. Se você está batendo e a porta não abriu, você continua batendo, porque a Bíblia diz que aquele que bate, as portas se abrem. Diga: eu sou perseverante. Diga: esta é uma virtude da minha fé. Diga: perseverança. Muito bem. Abra sua Bíblia no capítulo 6 do livro de Josué. Josué, no capítulo 6, nós temos uma palavra que vai te ajudar. Domingo, o ministro Nilton pregou aqui de manhã à noite. Ele falou uma coisa interessante: o semeador jogou a semente, e no meio do caminho teve uma semente que caiu no meio das pedras. Aí Jesus depois explica: são aqueles que recebem com alegria, mas como não tem raiz profunda, logo vem o inimigo e rouba a alegria. A pessoa perde a alegria. E quando você perde a alegria, você está jogando fora uma virtude que deve ser acrescentada na fé. Então sempre mantenha a alegria no teu coração, e mantenha sempre a alegria da palavra que você recebeu. Como que eu vou manter a alegria? Quando bater o desespero, o medo, os inimigos da fé, você lembra daquela palavra que te trouxe alegria e fala: eu tenho esta palavra e eu me mantenho alegre nela, porque ela é a minha garantia. Diga amém. Amém? O capítulo 6 de Josué, no versículo de número 22, a Bíblia diz assim: porém Josué disse aos 2 homens que tinham espiado a terra: entrai na casa da prostituta e tirai-a de lá com tudo quanto tiver, como tendes prometido ou jurado. Lê comigo 23. Então entraram os jovens espias e tiraram a Raabe, o seu pai, a sua mãe e os seus irmãos e tudo quanto tinha. Tiraram também toda a sua parentela e os puseram fora do arraial de Israel. Porém, a cidade e tudo quanto havia nela queimaram a fogo. Tão somente a prata, o ouro e os vasos de metal de ferro deram para o tesouro da casa do Senhor. Deram para o tesouro da casa do Senhor. Então vamos lá. A gente está vendo agora aqui os espias entrando na casa de Raabe e salvando ela, o pai, a mãe, os irmãos e tudo quanto ela tinha. Raabe estava agora recebendo uma bênção. A cidade que Raabe morava ia ser destruída. A cidade que Raabe morava era Jericó, ia ser destruída. Mas eu gosto desta palavra, que o tema, inclusive em cima, em negrito, o tema é esse: Raabe é salva. Raabe, ela é salva, e a atitude de Raabe lá atrás estava refletindo na vida de quem? Vamos ler de novo o versículo 23. Então entraram jovens espias e tiraram a Raabe e o seu pai e a sua mãe e os seus. Olha que interessante, a atitude da Raabe em crer fez com que o pai, a mãe e os irmãos estivessem também participando da mesma bênção que ela estava sendo participante. O que que isso traz para nós? Irmão, que através de nós Deus vai fazer algo. Deus vai fazer algo através de nós. Deus já está fazendo, mas Ele quer continuar fazendo. Não pare, irmãos. Não pare. Agora, olha que interessante, que Raabe, olha no versículo 22, a parte B: entrai na casa da mulher prostituta. Irmão, porque não importa quem ela era.
O importante é quem ela estava agora se tornando. Então Deus não quer saber quem fomos lá no nosso passado. O que Deus quer saber é naquilo que nós estamos nos tornando. O que nós estamos nos tornando? Nós estamos nos tornando homens e mulheres de Deus, filhos. Nós estamos nos tornando participante da promessa. Irmão, esta mulher, ela não tinha promessa. Ela não era uma mulher hebreia. Ela não estava no meio daqueles que Deus liberou a palavra. Mas porque mesmo ela não tendo a promessa e sendo uma prostituta, Deus estava salvando ela, o pai, a mãe e os irmãos e tudo quanto ela tinha. Até os animais dela foram salvos, irmãos. Interessante, ela não tinha uma promessa liberada sobre a vida dela. Quem tinha a promessa eram os hebreus. A Raabe, pelo contrário, a promessa que os hebreus tinham, eles tinham inclusive autorização para destruir tudo, inclusive ela, o pai dela, a mãe dela e os irmãos dela. Eles estavam na linha de tiro, vamos assim dizer, na linha da flecha. Raabe, a família dela e tudo quanto ela tinha ia ser destruído. Mas olha só, na mira, faltando poucos dias para que tudo acabasse, faltando poucos dias para que tudo fosse destruído, ela, o pai, a mãe, os irmãos e tudo quanto ela tinha, faltando poucos dias para que eles entrassem em uma destruição, a vida dela foi salva. Ela era uma prostituta, irmão. Ela era desprezada por todos. Ela era uma prostituta desprezada por todos. Mas por que ela não foi desprezada por Deus? Agora você vai entender porque ela foi salva. Ela, o pai, a mãe e os irmãos. Tudo muda na vida dela, por quê? Agora você vai entender o porquê aqui no capítulo 2. Vem comigo. No capítulo 2, é do livro de, aí mesmo do livro de Josué. Josué capítulo 2. O pessoal que está em casa, compartilha a live, irmãos. Em nome de Jesus. Josué capítulo de número 2. Ok? Versículo de número versículo de número 4. Vamos lá. Diz assim: porém aquela mulher tomou os 2 homens e os escondeu e disse: é verdade que vieram os homens a mim, porém eu não sabia de onde eram. Ela está dizendo para os caras que foram procurar os espias na casa dela. E aconteceu que, havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, aqueles homens saíram, e não sei para onde aqueles homens se foram. Ide após eles depressa, porque os alcanceis. Porém, lê comigo, ela os tinha feito subir ao eirado, e os tinha escondido entre as camas de linho, que pusera em ordem sobre o eirado. E foram-se aqueles homens após eles pelo caminho do Jordão, até o Vaus. E havendo eles saído, ela fechou-se a porta. Versículo 8. E antes que eles dormissem, ela subiu ao eirado e disse aos homens: bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós. Olha para você ver, ela chega lá para os meninos que elas tinham escondido na casa dela. Os caras foram procurar os meninos na casa dela. Ela falou: eles já foram. Mas ela tinha escondido eles em casa. Depois ela subiu lá onde eles estavam escondidos, falou: agora está tranquilo. Ela fechou a porta. E agora ela subiu lá onde eles estavam e disse, versículo de número 9, lê comigo: e disse aos homens: bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós. Então olha que esta mulher disse: eu sei que o Senhor de vocês
deu esta terra para vocês. Ela era uma prostituta, e ela cria que Deus cumpre a palavra dele. Você está entendendo? Porque lá na frente nós já lemos, ela sendo salva, ela, o pai, a mãe e os irmãos, e toda a parentela dela. Por que todos foram salvos? Porque ela era uma mulher, pessoal, que acreditava que o Senhor tinha dado aquela terra. Era uma prostituta que acreditava que Deus era verdadeiro. E quando ela está numa condição de prostituta, mas ela acredita que Deus é verdadeiro, ela vai sair daquela situação. Não importa a situação que você está, se você acredita que Deus é verdadeiro, Ele vai tirar dessa situação. Receba esta palavra. Olha só que interessante o versículo de número 9 ainda, parte B. E o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desfalecidos diante de vós. Ela acreditava que todos os outros moradores da terra estavam desfalecidos diante deles. Ou seja, eu sei que todas as nações da terra vão estar em desvantagem diante de vocês. Ela estava dizendo: todas as nações estarão em desvantagem diante de vocês, porque vocês têm a garantia da palavra de Deus. A prostituta estava falando isso para os meninos que ela tinha escondido. Olha o versículo de número 10, para a gente terminar. Porque temos ouvido, a prostituta falando, temos ouvido que o Senhor secou o mar vermelho diante de vós. Ela falou o seguinte: nós ouvimos por aqui, a história rolou por aí, que Deus fez o mar vermelho secar diante de vós. O mar vermelho secou diante deles. A prostituta estava dizendo: nós sabemos que o mar vermelho secou diante de vós. E o que mais? Quando saíram do Egito. E o que fizesse aos dois reis dos amorreus, a Sion e a Og, que estavam além do Jordão, os quais vocês destruíram. A prostituta está falando: eu sei que o Deus de vocês é poderoso, que Ele abriu o mar, que vocês passaram em seco e que vocês venceram os reis depois do Jordão. Ela estava acreditando nisso. E a Bíblia diz assim: o que ouvindo, desfaleceu o nosso coração. E em ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença. Olha o que ela diz: porque o Senhor vosso Deus é Deus. Aonde, gente? Em cima nos céus e embaixo na terra. Por que a vida da prostituta mudou? Por que a família dela foi salva? Porque ela acreditava que o Deus daqueles homens era lá no céu e era aqui na terra. Irmãos, acreditar nesse Deus que é no céu e que é na terra faz toda a diferença. Continue acreditando nele, mesmo que a situação seja difícil. É Ele que vai nos honrar, é Ele que vai nos abençoar, é Ele que está preparando uma agenda profética para nós. Diga: a minha luta vai se transformar em testemunho. Você está entendendo por que ela foi salva com tudo quanto tinha? Olha a fé dela aqui. Olha que, vamos ler de novo o versículo 11. Olha, o que ouvindo desfaleceu o nosso coração, em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença. Aquela mulher estava dizendo: olha, a presença do povo de Deus, está desfalecendo o coração dos inimigos. Ou seja, irmãos, o Deus daquele povo estava amedrontando os inimigos. O nosso Deus está amedrontando os nossos inimigos. Quem crê nisso? As doenças não vão resistir. Elas estão, mas elas vão vencer, elas vão ser vencidas, em nome de Jesus. Aí o que ela fala de novo para a gente terminar: porque o Senhor vosso Deus, lê comigo, irmão, finalzinho do versículo 11. Porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. O nosso Deus é Deus aqui, irmãos. O nosso Deus é Deus no nosso trabalho.
O nosso Deus é Deus aqui na nossa igreja. O nosso Deus é Deus aqui na terra. Aquele coração duro que você acha que aquela luta, Ele é Deus aqui na terra. Por isso que Jesus, Ele disse, pessoal, a mim foi me dado todo o poder aonde? No céu. Então essa prostituta, ela acreditava igual Jesus acreditava, porque Jesus falou a mesma coisa: a mim me foi dado todo o poder no céu e na terra. A prostituta lá atrás, ela acreditava assim também. Então a vida dela muda, a família dela é salva, porque quando ela começa a observar o povo de Deus e o Deus daquele povo, ela começa a crer naquele Deus. E a Bíblia Sagrada, qual o segredo para a gente ser salvo? É crer. O segredo para ser salvo não é ser perfeito, que se fosse para ser perfeito, ela não seria, porque ela era o que, gente? Era prostituta. Então o segredo para ser salvo é crer. E ela creu, dá para ver aqui que ela creu. E olha no versículo 12, porque que ela foi salva. Lê comigo, porque já estou terminando. Agora, pois, jurai-me, vos peço, pelo Senhor, que como eu usei de misericórdia convosco, vós também usareis de misericórdia para com a casa de meu, e dai-me um sinal seguro. Ela fala o seguinte: agora, pois, jurai-vos pelo Senhor, que como usei de misericórdia de ti, vocês usem de misericórdia comigo. Olha o que estava entrando em ação: a misericórdia. A Bíblia diz assim, irmãos: os misericordiosos alcançarão misericórdia. Ela foi misericordiosa com eles, porque se ela não acolhe eles iam o que, gente? Morrer. Porque lá em Jericó descobriram que eles eram espias. Quando o pessoal ia matar eles, então Deus foi lá e usou aquela mulher para acolher os homens de Deus. Interessante, irmão, que a prostituta acolheu os homens de Deus. E tem pessoas que quando vê os homens de Deus em apuro, ao invés de acolher, apedreja. Infelizmente no meio dos religiosos tem isso, mas não no meio da igreja séria, irmão. A igreja séria tem misericórdia, a igreja séria acolhe, a igreja séria esconde, a igreja séria não expõe, a igreja séria aconselha, cuida, abraça, vem aqui. É isso que temos que fazer. Então você está entendendo o resultado lá do capítulo 6? Ela foi salva com tudo quanto tinha, mas olha ela dizendo: o seu Deus é lá em cima e é aqui também. Então Ele faz lá e faz aqui. Como está escrito, como que nós aprendemos a oração do Pai Nosso, gente? Como foi a oração do Pai Nosso? Quem lembra aí? Assim na terra como? Porque olha só como que ela acreditava. Ela tinha, quando ela começou a observar o povo de Deus, ela começou a ter a mente de Cristo. Ela começou a observar o movimento do povo de Deus. Ela começou a dizer: esse povo é diferente. E ela creu no Deus daquele povo. Ela não era uma mulher que tinha promessa, mas quando ela creu, ela passa a ser povo de Deus. Não importa quem você seja, não importa como te denominam, não importa como denominam o seu filho, denominam a sua família, não importa. Se você crê, pessoal, você vai ser incluído aos homens vencedores, aos possuidores, aos que têm a promessa, aos que vão desfrutar da terra prometida, aos que vão viver milagres, aos que vão viver colheitas. Quantos tomam posse desta palavra? Amém? Essa palavra aqui é uma palavra, irmão, de salvação. É uma palavra de salvação. Então ela falou assim: como eu usei de misericórdia com vocês, usam de misericórdia comigo, e me dai-me um sinal seguro. Aí o que os homens de Deus fizeram, inspirado por Deus, diz assim: olha só, me dá um sinal de seguro, de que conservareis com vida a meu pai, a minha mãe, como também meus irmãos e as minhas irmãs, com tudo que tem, e que livrareis as vossas vidas da morte.
Olha que ela falou o seguinte: olha, eu estou diante dos homens de Deus, e o Deus dele é Deus dos céus e da terra. Se eu não buscar esse Deus, eu vou morrer, eu, minha mãe, meu pai, meus irmãos e minhas irmãs. Mas o que ela resolveu? Ao invés dela morrer, ela resolveu crer no Deus que é em cima no céu e embaixo da terra. Irmão, resolva crer. Aleluia. Resolva crer. Quando ela viu que tinha um Deus que era no céu e na terra, ela falou assim: eu vou crer nesse Deus aí. Olhou para os homens de Deus que estavam representando lá o sacerdócio. Os homens de Deus eram homens de Deus, eles foram mandados lá para cumprir uma agenda profética. Como eu já expliquei aqui na igreja, eles não foram só espiar a terra, eles foram salvar uma família lá, irmãos. É mais do que nós imaginamos. Declare assim: é mais do que nós imaginamos. Consegue compreender isso? Sim ou não? Consegue, ministro, compreender? Consegue, Cris? Eles foram lá para espiar a terra, mas Deus tinha uma agenda profética para salvar Raabe e a família dela. Irmãos, não tem aonde Deus não possa tirar pessoas. Não tem aonde Deus não possa salvar pessoas. Ele salvou Raabe dias antes da morte dela. Ele salvou o Ló e a família dele no dia em que ia pegar fogo naquela cidade. Resolva crer. Resolva nas suas orações dizer: Senhor, eu sei que o Senhor é em cima no céu e embaixo na terra. Eu sei que o Senhor move corações, pessoas, riquezas, conexões, alianças aqui na terra. Eu sei que o Senhor quebra maldições, que o Senhor abre portas. Eu sei que o Senhor cura os enfermos aqui na terra. Eu sei que quando não tem mais poder aqui, o Senhor é Deus no céu, o céu age. Raabe creu assim, irmãos. Raabe creu assim. Então qual é o recado de Deus para mim e para você nesta noite? Resolva crer no Deus que é no céu e na terra. Ela pediu, irmãos, versículo 14. Olha o que ela interessante, versículo 13, lê comigo. De que conservareis com vida. Ela viu que estava diante dos homens de Deus. Ela viu que aquele povo tinha bênção. Ela aproveitou para pedir a bênção para aqueles homens. Os homens não entraram para esconder naquela casa. Os homens entraram para abençoar aquela casa. Os homens não foram só espiar a terra. Os homens foram levar salvação para uma família. Você está entendendo, irmãos? Raabe, ela tinha que morrer pela regra. Mas quando ela resolve crer, a regra é quebrada. Aleluia. Quando você resolve crer, a regra é quebrada. Irmão, esqueça todo tipo de regra agora, porque Deus é no céu e é na terra. Ele vai quebrar um monte de regra, vai fazer um monte de coisa, mas a bênção vai chegar em nossas vidas. Diga: eu vou viver o meu milagre. Repita com mais fé, igreja: eu vou viver o meu milagre. Essa é a nossa fé. Eu acho que coisa bonita isso aqui. Ela está diante dos homens de Deus. Ela diz assim, versículo 3, lê comigo: de que conservareis com vida a meu pai, a minha mãe. Eu gosto disso, porque ela não estava preocupada só com ela, irmãos. Ela diz assim: não adianta só eu me salvar e a minha mãe e o meu pai morrer, eu vou sofrer do mesmo jeito. Então ela evocou, aproveitou que ela estava com a bênção. Ela falou assim: é para mim e para eles. Receba esta palavra e diga: a bênção é para mim e é para eles. Amém? Fala para essa pessoa que está do seu lado, diga assim: é para mim e para você. Diga: é para nós e através de nós. Diga: é para nós e através de nós. Irmão, funciona. Ah, pastor, mas eu sou tão defeituoso, tão defeituosa, eu sou tão... Deus não quer saber disso. Ele quer saber se você crê que Ele é Deus no céu e que Ele é Deus na terra. Pastor, eu creio. Então você já está dentro da possibilidade de viver o milagre para você e para sua casa, no nome de Jesus Cristo. Esta é uma agenda profética, irmãos.
Já vou terminar aqui. E a Bíblia diz aqui, olha que ela sabia que ela ia morrer, no versículo 13: meu pai, minha mãe, como também aos meus irmãos e às minhas irmãs, e tudo que tem, e que livrareis as vossas vidas da morte. Ela falou para aqueles homens: eu usei de misericórdia com vocês, agora eu quero a misericórdia de vocês. O que a Bíblia diz, irmãos? A misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos. A misericórdia é um recurso importante e que ela usou a favor dela. Irmão, quando você é misericordioso com alguém, você tem autoridade para receber misericórdia. Quando você perdoa alguém, você tem autoridade para dizer: pai, me perdoa. Porque a misericórdia, diga, é uma semeadura. Diga comigo, a misericórdia é uma semeadura. Diga, eu preciso ter misericórdia. Às vezes a nossa carne, a nossa concupiscência, a nossa revolta não permite que a gente tenha misericórdia. A gente quer que tudo se acabe, que tudo, essa desgraça tem que morrer logo. Mas é porque nós estamos agindo com a nossa carne. Quando a gente olha o lado espiritual, a gente fala: Deus, tem misericórdia, porque poderia ter sido eu. E eu gostaria muito que se fosse eu receber misericórdia, empatia. No versículo 14, olha que a bênção, irmão. Então aqueles homens responderam-lhe: a nossa vida responderá pela vossa até a morte, se não denunciardes a este nosso negócio. E será, pois, que dando-nos o Senhor esta terra, usaremos contigo de misericórdia e fidelidade. Eles disseram o seguinte: olha, você foi misericordiosa conosco, e agora guarda esse segredo no teu coração, porque o dia que o Senhor nos colocar aqui dentro, nós vamos usar de misericórdia contigo. Agora o capítulo 6 que nós lemos, chegou a hora, vamos ler de novo para a gente terminar. Olha para a gente agora refrescar a mente. Olha a hora da bênção, irmãos. Tudo porque ela creu que Deus deles era onde? Nos céus e na terra. Importava que ela era prostituta? Não. O que importava não é quem ela era em quem ela cria. Aleluia. Não importa quem você é quem você crê nele. Amém, gente? Aquele que você crê é mais importante do que aquilo que você é, porque é ele que vai abrir a porta de salvação, usando pessoas. Capítulo 6, versículo 23, entra comigo. Então entraram aqueles espias, lê comigo, e tiraram a Raabe, seu pai, a sua mãe e seus irmãos e tudo quanto tinha, tiraram também toda a sua parentela e puseram fora do arraial de Israel. Aleluia. Protegeram, irmãos. Disseram para ela: protege. Aqui, a Bíblia diz aqui que eles pediram para eles colocarem uma fita vermelha de escarlata na casa dela, na janela dela. Olha só, aonde que eles leram isso? Existem coisas que não está escrito em lugar nenhum, irmão, mas Deus manda fazer. Ele mandou fazer. Quando eles chegaram lá, eles foram inspirados pelo Espírito Santo, e tinha lá uma escarlata. Aquela escarlata, aquela fita vermelha representava uma aliança. E Deus foi lá e manifestou o poder dele. E a Bíblia diz aqui que tudo foi salvo. Agora, esse aqui é o testemunho dela. Sabe que depois ela vira uma das ancestrais de Jesus. Ela é uma tataravó de Jesus, irmãos. Porque não importa quem ela era, o importante é que ela passou a ser depois que ela começou a crer que há um Deus no céu, é um Deus na terra. Diga glória a Deus. Aliás, há um Deus no céu, um Deus na terra? Não. Há um Deus que é no céu e é na terra. É o mesmo. Aplaude o Senhor que salva pessoas. Aplaude o Senhor que cura homens. O Deus que cura mulheres e restaura famílias.
Amém. Quase acordamos o bebezinho. Esse é o Daniel, netinho. Glória a Deus. Acordou. Irmãos, quem entendeu a palavra, então receba em o nome de Jesus e creia nela. Amém? Domingo agora não percam os nossos cultos, será uma grande bênção. No segundo domingo nós teremos a Santa Ceia. Irmão, Santa Ceia não é da igreja. Santa Ceia é do Senhor. A Santa Ceia é a instituição de Deus. Então no segundo domingo você vem às 8 da manhã ou às 18 horas para participar da ceia. Pastor, mas eu não sou batizado. A Bíblia não fala nada disso. É bom que você batize, para que você também tenha comunhão com a igreja e com Deus. É bom que você faça. Aliás, não é bom não, é necessário. Então, se você não é batizado nas águas, batizado, deixa teu nome, que no próximo batismo nós iremos cumprir com que esta bênção esteja sobre a tua vida. E vai ser uma grande bênção domingo, as ministrações, as palavras, como foi domingo passado. Domingo que vem será muito forte também. Ontem eu fui ministrar numa igreja, o pastor André foi comigo, e o pastor André também deu uma palavra. Ele falou o seguinte, que quando o povo rodeou a cidade, eles tiveram que rodear Jericó durante 6 dias, lembra disso? E eles só gritaram no 7º. Ele falou que tanto o silêncio quanto o grito fizeram parte da estratégia. Achei muito forte isso. Estou compartilhando com vocês. Então teve a hora, eles estavam diante de um desafio que Deus tinha dado, mas eles ficaram em silêncio durante 6 dias, andando em silêncio. Durante 6 dias. No 7º dia, eles rodearam durante 7 vezes. E no 7ª volta eles gritaram. Eu achei muito interessante esse entendimento que Deus usou o pastor André para trazer. Ele disse o seguinte, que o silêncio é tão importante quanto o grito. Tem batalhas que você vai viver, vencer no silêncio. Está no silêncio, mas você continua crendo. Mas tem hora que é hora de dar o grito. Amém, gente? E Deus opera nos dois, porque Ele é o Senhor tanto no céu quanto na terra. Amém? Nós já vamos fazer um clamor agora. Eu quero aproveitar para ungir todos vocês com óleo. Pessoal que está em casa, que Deus possa abençoar. Compartilhe esta palavra o máximo que você puder nos grupos, para que as pessoas possam receber esse entendimento. Se você ainda não enviou o seu dízimo, a sua oferta, por favor, nos envie. Nós estamos precisando muito da sua ajuda. Eu vou precisar até domingo agora de pelo menos 30 pessoas que vão fazer uma oferta de R$100. Se você puder, faça uma oferta. Nós estamos aqui precisando muito de um milagre. E Deus, Ele pode te usar. Então, é um montante que a gente precisa. Para uma pessoa só é difícil. Mas se todos praticarem a unidade, fica fácil. Porque não fica pesado. Então eu gostaria que você aplicasse teu coração, enviasse teu dízimo, a tua oferta, para nos ajudar a vencer estas batalhas e levar a palavra do Reino. Que Deus abençoe a tua vida, a tua casa e a tua família. O número do Pix está aí, compartilha, porque vai ser uma grande bênção, em nome de Jesus. Deus abençoe.